do canal Matutos pelo Mundo. Hoje a gente está aqui no Centro Cultural São Francisco com o Cristiano, que faz parte da organização, da coordenação do Centro Cultural. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Centro Cultural São Francisco, no qual nós vamos apresentar as nossas exposições, formadas por arte sacra, arte popular e arte contemporânea. Então, gente, seja bem-vinda ao Centro Cultural, certo? Você vai ver muita coisa linda, não perca. Vamos lá conhecer lá dentro, que a gente vai mostrar muitas coisas, certo? Fica ligadinho. Só lembrando a vocês, se inscreve no canal, deixa o like e acompanha a gente no Instagram, viu? Segue a gente no Instagram. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é o André, pessoal, viu? Também faz parte da coordenação aí. Então sejam todos bem-vindos ao Centro Cultural São Francisco. Curtam esse passeio e vocês vão descobrir o que a Paraíba tem legal para contar a história daqui, tá bom? Valeu, André. Vamos lá, Cristiano? Apresenta aqui o Esse aqui, como é o nome do senhor, amigão? É Leonardo, Pronto, esse aqui é o Leonardo. Leonardo. recepcionista Ele é recepcionista aqui Você é daqui mesmo, da Paraíba? de Santa Catarina. Santa Catarina. De Santa Catarina. Trabalhando aqui, Tá vendo? ajudando Tá a espalhar as coisas boas aqui da Paraíba. Coisa A gente boa, tem né? amigo lá em Santa Catarina, vai sempre lá em Joinville. Um abraço para ele. Aí, Vamos lá conhecer. Bem, gente, então, ao adentrar o Centro Cultural São Francisco, vocês vão se deparar com um monumento que tem sua origem ainda no século XVI. Então você, o Centro Cultural no século XVI? Não, porque Centro Cultural já é um resultado final de todo esse conjunto. E na verdade aqui foi fundado como um convento franciscano, ou seja, que é convento e igreja de Santo Antônio. Hoje vocês já não contemplam mais nada da fundação, porque as primeiras obras foram feitas em taipa, ou seja, barro e madeira. Só que o que é que nós temos hoje aqui? Já é trabalho a partir da segunda fase de construção desse monumento, que se dá do século XVII, do ano de 1602 a 1621. E nós vamos ter o período holandês, aqui também desse monumento, como foi comum no Nordeste do século XVII. Os holandeses ficam aqui de 1634 a 1654, mas não fazem nada em termos de construção. Vão apenas utilizar como uma hospedagem e como um espaço também para fazer guardiania, já que estamos em um monte, ou seja, daqui a gente consegue ver o espaço do rio Sanhauá, que é o que dá acesso aqui à cidade. Quando chega o século XVIII, vocês vão perceber que o convento se transforma totalmente. E o resultado dessa transformação é o que nós contemplamos hoje, que é o estilo barroco, que vocês encontram desde o azulejo, é um azulejo português do século XVIII, é o que nós chamamos de azulejo seriado. Por que seriado? Porque às vezes eles contam história. Tá? Então essas diversas imagens que vocês encontram nessa azulejaria trazem a história de José do Egito. Tá? Só que além disso, observe que nós vamos ter monumentos em pedra, exemplo dessas pias de lavar mãos, isso pedra calcária. essa aí é para lavar as mãos, é batismal. Lavar as mãos. Né? Então, quando as pessoas adentravam, então automaticamente purificavam suas mãos, que é um cotidiano que você vai encontrar ainda hoje. Então a pedra é calcário, que nos mostra também a própria pedra que é usada no monumento. Que seja essa pia, seja essas colunas, nós temos aqui já na entrada da nave central da igreja, toda ela é calcária. Tá? Aí vocês perguntam, de onde veio esse calcário? Todo esse calcário é nosso. Vocês vão ver que João Pessoa, ela tem ainda pedreiras ativas, inclusive fábricas de cimento, aqui muito próximo. Tá? Então, no passado, no período colonial, toda essa pedra utilizada foi extraída daqui mesmo. Quando vamos caminhando aqui na nave central, né, e reforçando a questão da arte sacra, vocês vão ter também pinturas, seja abaixo do couro, que é essa que nós temos aqui, simbolizando a Virgem Maria, mas também, vejam, de um lado vocês têm frades franciscanos, do convento franciscano, e papas. Tá? Então é um trabalho também do século XVIII. É uma obra perfeita, viu? Porque para ficar esse desenho desse jeito,
Isso. Primeiro, muita dedicação, né? E uma técnica que ainda hoje nos surpreende. E sem falar que antigamente a gente não tinha as cores, né? Eles Não, davam as cores eram com... frutos de extratos naturais, desde frutas, sangue animal, gordura animal, para dar essa pigmentação, tá? Como, por exemplo, um exemplo bem clássico, como é que essas cores permanecem aí? Então, se utilizava muitas vezes a clara do ovo, porque ela ajuda a fixar, no caso, as cores da própria madeira, tá bom? Gente, isso é muito importante, viu? Porque tem muita gente que não conhece, não sabe a história, né? Não, verdade. Então, assim, precisa ser muito estudado para saber tudo isso, né? Porque Sim. eu mesmo não sabia. Eu achei que já tinha tinta e já fazia um material, A tinta né? era bem natural, né? Se extraía de forma bem natural. E o que o pessoal não sabe, Cristiano, é assim, que o nome azulejo é porque ele era decorado de azul, né? É, azul e branco. E por que essas cores? Vamos lembrar uma coisa interessante, nós éramos colônia portuguesa, então lá na Ásia, né, então os portugueses também colonizaram alguns espaços chineses, tá? Então essas cores é uma influência já da porcelana chinesa dentro da arte portuguesa. Então por esse motivo, se você pegar uma porcelana chinesa dessa época, vocês vão ver que tem muita similaridade, tá, ok? Além disso, ó, olhando aqui, nós temos uma outra bela pintura que trata sobre a glorificação de São Francisco. Então, se você olhar, ela vai trazer toda uma perspectiva, como vocês podem perceber, e está entre uma das mais belas pinturas de teto que nós encontramos no Brasil, tá? Então, a ela é atribuído um autor. Que foi o autor da pintura, né? Porque é muito interessante, né? Tem pintura muito linda mesmo. Toda essa pintura. Isso, bem, essa pintura da nave central é uma pintura que tem como autor um pintor chamado José Joaquim da Rocha, é um pintor de origem baiana, né, que vocês vão ver que ele tem obras não só aqui na Paraíba, mas também em Salvador, na Igreja de Conceição da Praia, na Igreja do Rosário. Aí ele tem uma coisa bem particular desse autor, que é, quando ele vai falar das autoridades, observem que temos como nós chamamos na altura de raso, né, um grande medalhão, que aparece o São Francisco, vejam que sai raio de luz do peito dele, e veja que esses raios vão em direção a outros 4 frades. E do lado desses frades, vocês vejam que temos figuras, que se fosse levar ao pé da letra na questão do período, deveriam ser reis, mas o José Joaquim da Rocha fez o contrário. Ele pintou rainhas ao invés de reis na sua obra. Então veja que ele traz rainhas da Europa, pintou uma rainha lembrando o processo da África, da Ásia e uma rainha indígena lembrando as Américas. Então é uma das particularidades dessa pintura. Tá? Então quer dizer, se um visitante vir aqui, ele não vai ter toda essa informação, né? Então chegando aqui, procura alguém, né? Sim, ele vai ser recepcionado por um monitor nosso que vai passar ele todas as informações que ele desejar. Aí nós temos sempre assim, pessoas que desejam bem mais informações, né? Ou seja, que querem aprofundar, nós temos os monitores, mas muitas vezes pessoas só desejam contemplar. Também nós respeitamos, né? Então as nossas informações vão de acordo com o desejo de aprofundamento das pessoas. Pessoa, né? Isso. Então, assim, é muito importante você vir e aqui ter todas as informações, né? Porque se vir sozinho, aí a pessoa não procura você, aí já tem ela informações contempla, né? Mas muitas vezes algumas coisas são muito particulares da própria arte, da própria história, que é essa função dos nossos monitores. Como exemplo, outra obra interessante, né, para chamar a atenção, é essa aqui, que vocês encontram em todas as igrejas desse período. Pode passar. Pode passar. As igrejas coloniais, que é o púlpito. Então muita gente vê essas peças nas paredes, mas não sabe o que vem a ser. Então o púlpito era de onde se fazia a pregação, ou seja, de onde os padres realizavam a leitura da Sagrada Escritura. Aí vocês perguntam, por que assim? Vamos lembrar, hoje nós temos instrumentos acústicos, microfones, caixas acústicas. Nessa época não existia isso. Então estar sobre as pessoas é uma forma de fazer com que o som pudesse ser bem Se propagar melhor, propagado, né, sem se perder. Quem estivesse, seja lá atrás ou na frente, pudesse escutar bem a voz de quem estava realizando a pregação. Como também é outra particularidade, voltando para a peça, veja que ele é todo dourado, ou seja, temos aqui uma madeira policromada. Aí as pessoas se perguntam, isso é ouro? A parte que brilha sim, são pequenas camadas de ouro que é por sobre a madeira. Tá? Então esse púlpito também é um dos mais belos do Brasil. Nessa igreja é a igreja principal do convento, mas não há mais celebrações. Apenas volta e meia algum matrimônio. Mas Então é missa só para cotidiana visita, não, no só para caso, visita. né? Isso. Pronto, é só para visita, viu gente?
Bem, gente, além da nave central, né, que nós estamos, algumas capelas laterais, a exemplo desta aqui, que é chamada de Capela da Ordem Terceira. Aí você já está se perguntando, não é? Ordem Primeira, Ordem Terceira. Ordem Terceira é o nome dado a leigos, ou seja, pessoa que não é padre nem freira, mas ele trouxe essa espiritualidade de São Francisco para a sua vida. Então essas pessoas tinham um espaço próprio para se reunir. Então por isso mesmo tem uma grade. Quando não havia reunida, porque essa grade era fechada, né? Tá? Então ela só era aberta quando se tinha reuniões entre as pessoas. E eles tinham um acesso diferenciado. Eles não entravam pela nave, eles entravam logo quando vocês chegaram, vocês purificaram as mãos no álcool e vejam que dava naquela porta. Sim. Tá? Porque não era obrigado a abrir o convento para que eles tivessem acesso. No caso, quem entrasse por aqui só tinha acesso a essa parte? Sim. Podia ter acesso? Não, podia ter acesso a outra, mas normalmente eles faziam reuniões só entre eles. Ah. Então o acesso era por essa porta porque eles não podiam adentrar o convento, já que era a área reservada. E vejam que o que nos chama a atenção é a arte aqui praticada. Mais uma vez, igual o púlpito, vocês vão ter madeira policromada, ou seja, uma madeira que recebe uma policromia, um douramento, tá? Para que pudesse realmente dar o sentido do barroco. Porque o que é o estilo barroco? Tantos falam. O estilo barroco é esse jogo de claro e escuro. Né? Por exemplo, hoje nós temos luminárias elétricas, mas se fosse naquele período, essas janelas estariam abertas e algumas dimensões iriam aparecer mais do que a outra. Porque essa é a ideia do barroco, chamar as pessoas para junto de si, para você poder ver os detalhes. Tá? Essa aqui é dedicada a São Francisco, né? E tem várias imagens, como vocês podem perceber, também de madeira policromada. Tá? Essa aqui é uma peça que já foi reformada por nós, né? Ela não fazia parte do conjunto, mas nós a colocamos aqui porque volta e meia, como nós falamos, tem matrimônio. Tanto naquela onde nós estávamos, como aqui também. Tá bom? E a madeira, viu? Só para a gente situar, a madeira aqui usada é o cedro, que é uma madeira mais palpável, melhor de você talhar.